No início, nós só tínhamos uma visão, uma palavra de Deus, a fé e a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Falar sobre a visão é algo muito especial para mim, porque foi de forma sobrenatural. Eu me lembro que eu estava num período de férias e eu estava conversando com Deus. E Deus me mostrou 3 elementos que apareceu no meio das nuvens, olhando para o céu quando eu conversava com Deus, que era a cruz, a aliança e a união. Aí eu perguntei para Deus o que seria isso. Deus disse que esse seria o tripé do ministério que Ele estava nos confiando. Nós somos chamados para o ministério da restauração e da reconciliação. Quando eu contei e partilhei com a pastora a visão que Deus tinha me dito, ela não pensou 2 vezes em dizer não. Não queria, em hipótese alguma. Quando o pastor falou que ia começar um ministério, eu tremi. Na verdade, eu não queria, porque é muita responsabilidade. No dia 31 de janeiro de 2016, nós resolvemos fazer uma reunião, de oração em casa e convidamos alguns amigos. E nessa reunião ela falou, tá bom, eu concordo com uma reunião de oração. Foi no quintal da minha casa, lá atrás, a gente colocou uma tenda. Parecia uma tenda da época de Moisés. Poucas pessoas, porque nós éramos em poucas pessoas. E uma presença de Deus muito forte naquele lugar. E a Simone dizia assim pro pastor Ari, mas é só uma reunião de oração, tá bom, Nori? Não, tudo bem, beleza. Daqui a pouco eu iria olhando o pastor Ari chegando com a placa da igreja lá atrás e fazendo assim, que não era para falar para ela que a placa já estava pronta, né? E aí eu falei, não, você tá ficando louco, alguma coisa aconteceu com você. Ela quase infartou. Ela ficou, assim, no primeiro momento, indignada, Porque ela falou, poxa, mas não foi isso que eu falei. Eu concordava em uma reunião de oração. Só que eu não tinha como deixar de aproveitar a oportunidade de partilhar com alguns amigos aquilo que a gente estava recebendo de Deus e aquilo que a gente estava carregando. A gente tinha uma certeza no coração que ali estava iniciando mesmo a igreja. Nós não imaginávamos como seria e nós estávamos cheios de ousadia, expectativa no coração, daquilo que Deus tinha colocado dentro do nosso coração, cuidar de vidas. Os primeiros cultos da garagem era como se fosse uma igreja mesmo. Tinha as cadeiras, tinha o púlpito, tinha o momento da adoração. Eu me lembro descendo aquela rampinha na garagem, era bem pequeno, poucas pessoas. Porque era como se nós tivéssemos uma igreja Transformes. Então nós chegávamos mais cedo, transformávamos a garagem em igreja e depois que terminávamos o culto, nós tínhamos que transformar de novo em garagem. Não tinha microfone, um microfone bom para poder louvar. E eu lembro que foi uma vitória enorme pra gente uma vez, quando o pastor chegou falando que tinha conseguido uma mesa de som de 4 canais. Então era tudo improvisado, colocava os microfones, mas assim, a gente já sentia uma presença de Deus muito grande ali. O que me chamava a atenção nesse período é que as pessoas elas tinham o coração desejoso por aquele momento. As pessoas vinham cheio de expectativa, então eu não sei se é porque nós começamos juntos, mas era uma expectativa tão grande em Deus que era uma coisa sobrenatural. Eu lembro muito bem que eu falei para os nossos irmãos que lá não era uma igreja e os irmãos não poderiam dizimar ou ofertar e nós não queríamos nem saber disso. Mas eles todos se mobilizaram, todo culto, eles mesmos colocavam as ofertas, eles mesmos faziam as cantinas, que foi algo surpreendente. Deus se moveu naquele lugar, trazendo graça, unção, pessoas e algo maravilhoso aconteceu. Então, quando nós
começamos a pensar em sair da garagem, porque foi uma direção de Deus num prazo muito curto, e eu partilhei com as pessoas que nós precisávamos sair, e todo mundo pensava assim, num espaço onde pudesse alocar o número que a gente estava ali, 25, 50 ou até 100 pessoas. Mas Deus havia dito ao meu coração que eu não iria para um lugar para depois mudar. Deus iria nos dar um lugar em que nós fôssemos verdadeiramente solidificar. Então tinha que ser algo maior. Então, esse primeiro lugar, imaginava num lugar para umas 150 pessoas, um lugar arrumadinho, né? Pensava num lugar já pronto, só para a gente pegar, colocar as cadeiras, né? Sentar e começar a usar como igreja, né? Eu acho que eu não tinha uma ideia de como ia ser o espaço. Não tinha uma ideia. Na minha cabeça eu imaginava um salãozinho pequenininho, arrumadinho. Toda vez que eu passava em um lugar assim de frente, que eu via uma placa de aluga-se, um lugar que era pequeno, que estava arrumadinho, eu pensava, aqui seria um lugar legal que poderia ser a igreja. Quando Deus me deu uma direção para esse espaço, para esse lugar, foi muito desafiador, porque eu frustrei praticamente aquilo que estava no coração de todo mundo. Aí cheguei num culto na garagem e disse, irmãos, Deus nos deu um lugar. E eu apresentei por meio de slide, né, a igreja formada e tal. E eu lembro que a Angélica estava na primeira cadeira e ela vibrava, né, com tanto entusiasmo quando ela viu aquela imagem toda. Mas eu falei, mas a igreja não está assim, ela está assim. Aí quando eu mostrei que tinha que fazer, a Angélica fez uma cara de espanto, assim, olhou para a pastora e falou assim, tipo, o pastor é louco, é sem juízo. Olhando as fotos do jeito que estava tudo muito cru, né? Todo mundo diz, não, o pastor ficou louco. Eu digo, eu ainda bati nas costas dele assim, cara, você é Neemias mesmo, porque você é um homem de fé. Deu um pouquinho de medo, confesso, porque não parecia uma igreja, era um galpão, um lugar assim que precisaria reformar muito, né? Era um lugar assim, do que era, no que chegou hoje, aos olhos assim, nossa, era impossível. Eu falava, nossa, pastor, coisa estranha, né? Não, vai ficar bom, vai dar tudo certo no final. A direção era locar sem fiador, redução de valor, né, carência para edificação, e nós tínhamos um projeto financeiro, né, que isso iria por meio de uns 6 meses para que a gente pudesse pelo menos criar um espaço ou um ambiente para que a gente pudesse fazer os nossos primeiros cultos. As pessoas não acreditaram que seria possível locar daquela forma. Quem ia alugar para uma igreja que tinha acabado de nascer, sem nenhuma garantia, né, e ainda mais sem recurso financeiro? Quando ele voltou com a resposta. A dona do prédio aceitou a nossa proposta. Aí, pensa, gelou do fio do cabelo até o dedão do pé, por causa da responsabilidade e do presente que Deus havia colocado nas nossas mãos. Ainda estava reformando, tinha entulho, a gente subia em cima daqueles montes de entulho, a gente orava, a gente encostava as mãos nas paredes, a gente andava pela igreja, a gente profetizava, né? Eu lembro que era toda quinta-feira, a gente estava aqui, tudo bagunçado, cheio de cimento, as coisas de construção, e a gente em volta orando e louvando, e era uma graça muito grande. E eu lembro um fato muito engraçado, que nós saímos para orar, ungir as paredes, né? E havia uma construção sendo realizada aqui. E a nossa missionária Angélica foi colocar a mão numa parede que havia acabado de ser levantado. Pensa que ela derrubou aquela parede. Eu falei, grande foi o poder de Deus naquele lugar, nesse momento. Então isso marcou minha vida, que foi muito engraçado. A gente acompanhava a reforma ao mesmo tempo em que a gente orava, e algo que me marcou muito nesse período era que, embora todas as coisas parecessem muito desafiadoras, todas as vezes que nós nos juntávamos para orar e que tinha alguma reunião, tem um louvor antigo, Te Agradeço, do Ministério Diante do Trono, que ele praticamente virou um hino da MAP naquela época, porque o nosso coração ele era movido por tamanha gratidão que
toda vez que nós nos juntávamos aqui nesse lugar, a gente declarava que nós agradecíamos ao Senhor por tudo que Ele tinha feito nas nossas vidas. Nós fizemos um cronograma para fazer tudo isso em 6 meses. Mas Deus foi tão maravilhoso que nós recebemos doações em todas as áreas, material básico, mármore, som, serralheiro, pedreiro, todo mundo foi realmente nos abençoando, né? Quem pôde doar produto, doou. Isso não foi algo que nós fomos buscar. Deus foi trazendo de forma sobrenatural. E em 52 dias, eu lembro como se fosse hoje, nós tínhamos 80% do primeiro projeto já executado e não me pergunte de onde veio o dinheiro. Era impossível acontecer aquilo naquele tempo, mas nesses pequenos detalhes que nós podemos ver a mão de Deus nos favorecendo, abreviando o tempo e favorecendo em todas as coisas. Que em 52 dias a igreja estava pronta. Não me pergunte como. Mas todo mundo se mobilizou e nós começamos a ganhar coisas que nós jamais imaginávamos. Ganhamos tudo que a igreja necessitava: caixa de som, microfone, torneiros, acessórios para o banheiro, as nossas cadeiras eram emprestadas. Então foi algo assim maravilhoso, foi realmente a mão do Senhor estendida sobre este lugar. Nós tínhamos estabelecido a data do nosso primeiro culto, que seria no dia 31 de julho de 2016. E no dia 30 de julho nós ainda estávamos terminando de fazer o contrapiso, o piso do hall, o pessoal estava trabalhando, aí tiveram que vir no domingo de manhã ainda trabalhando. Aí foi interessante que nós vínhamos limpando a igreja e o pessoal terminando a igreja. Correria total a véspera do primeiro culto. Tínhamos que deixar tudo pronto para receber as pessoas e tinha muita coisa ainda para fazer, mas nós estávamos unidos e deu tudo certo, graças a Deus. Eu lembro que estava prestes a inaugurar, fez um mutirão, sábado o dia inteiro aqui, todo mundo veio para limpar a igreja, limpar as salas, os banheiros, limpar o chão. O pessoal saiu todo mundo aqui super tarde. E a pastora, eu lembro que comentou comigo, falou: Lucas, falta um verdinho nessa igreja. Eu preciso colocar algumas coisas aqui, tá faltando. E eu lembro que no domingo de manhã ela foi na casa da mãe dela, pegou as plantas e trouxe para a igreja, as plantas da casa da mãe dela. E a igreja começou assim, com as plantas da avó Nice. O primeiro culto no espaço onde é o templo hoje foi muito especial, porque eu lembro que o nosso coração estava muito marcado por gratidão, assim, quando a gente olhava para tudo aquilo que Deus tinha feito, era inacreditável pensar como as coisas tinham começado e era impossível não ver a mão de Deus nessa situação. Eu senti, assim, olha, era uma alegria no meu coração muito grande. Era o sonho realizado, né? Era você estar numa casa que era sua, você estar ali cultuando, você vê aquele ambiente pronto, o ambiente que você ajudou a preparar, o ambiente que você orou, o ambiente que Deus preparou e você poder estar ali naquele momento. E a gente estava concretizando um sonho mesmo, foi a realização de um sonho. Eu confesso a você que falar desses momentos me emociona demais, porque eu vejo que foi assim, um remir de tempo do Senhor e uma graça de Deus tão grande, porque não foi o homem que fez tudo isso acontecer. Tudo começou numa casa e hoje está tudo tão bem formado,
Olhando a igreja hoje e lembrando do começo, a gente pode perceber como a igreja cresceu, como a igreja amadureceu e vai amadurecer cada vez mais. Eu, pessoalmente, aprendi a valorizar os pequenos começos, tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque toda vez que Ele nos dá uma palavra, uma direção, existe um tempo para o cumprimento da promessa e nós vimos o Senhor e a fidelidade do Senhor em todos os processos que nós passamos aqui na MAP. O que mais me marcou na MAP é o carinho que todos têm. Todos prezam pelo nome da igreja, amor ao próximo. Isso é verdadeiro aqui dentro. Esse tempo que nós estamos aqui na igreja, Deus ele restaurou o nosso ministério, renovou, Ele restituiu. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida e eu fui restituída com a construção dela, porque eu estava aqui e eu me fortalecia cada vez mais, a minha fé aumentava mais, a minha força aumentava mais e eu fui restituída, junto com a igreja sendo construída. E hoje, quando eu olho para a restauração de tantas vidas que têm caminhado conosco, né? O quanto a igreja tem evoluído em cada ano, o quanto os ministérios têm se solidificado, quantas pessoas têm crescido, sabe, têm evoluído, eu vejo assim que Deus é muito fiel com esse lugar. Que a MAP representa, ministerialmente falando, o meu porto seguro. Para mim, ela é minha casa. A MAP é minha família. Então aqui eu tenho irmãos, eu tenho pais, eu tenho amigos, eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro. Eu vejo que eu sou um louco, porque eu falo assim, Deus só realmente dependendo do Senhor para fazer tudo que Deus nos confiou a fazer. E eu creio que muita gente vai chegar e vai somar junto com a gente, vai pegar junto, né? Vai amar como nós amamos, vai servir como nós servimos, vai se doar como nós nos doamos, para que verdadeiramente nós sejamos uma extensão do ministério de Cristo aqui na terra, porque foi para isso que Deus nos chamou e Deus nos vocacionou. O sonho da MAP é que sejam abertos outros lugares, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, pela palavra e pelo amor do Senhor. Ver tudo isso nos enche de alegria, porque até aqui o Senhor tem sido fiel. Quando damos um passo de fé na direção de Deus, Ele nos faz andar sobre as águas. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Quando nós falamos sobre o que Ele fez e o que Ele está fazendo hoje, nós também estamos falando sobre o que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. O que Jesus fez na igreja, no ministério, na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Basta crer e alinhar o seu coração com um dele. Abrace o processo de ser transformado pelo Senhor para viver o sobrenatural. Contar esse testemunho não é falar de nós, não é falar da MAP, é falar daquilo que Deus faz, e daquilo que Deus fez, e daquilo que Deus fará. Essa igreja, ela nasceu em fé e caminha em fé. Então o desejo do nosso coração é despertar as pessoas para romper áreas da sua vida que vai muito além do natural. Nós podemos voltar a experimentar, sabe, o sobrenatural de Deus como a igreja primitiva viveu. É isso que nós esperamos. Sabe, que nós possamos ser propagadores do amor de Cristo, das verdades de Cristo e que as pessoas possam ver em nós o Cristo mesmo. Porque como Paulo disse aos Colossenses, Cristo em nós é a esperança. Sabe, se as pessoas não verem esperança em nós, não faz sentido ser igreja. Então contar esse testemunho não é contar só da MAP, é contar daquilo que nós estamos nos tornando como igreja. Uma igreja que foi chamada para amar e que está pronta para te servir. Não, antes de que você já tá gravando? Claro. Ai, não gostei já. Isso vai para os bastidores. Não vai não. Alan, relaxa. Você tá Não dá para relaxar, eu tô nervoso. Ai, não sei, Marina. A pergunta, eu tenho que responder a pergunta, Paulo. Repeat, please, que eu tô nervoso. Pergunta difícil. Deixa eu ver. Eu vou me perguntar.
foi falando sobre o... Ai, não, para. Isso aí é boas lembranças. Aí já começa de novo. E... Aí ficou ruim. Ficou bom, né? Amém.